No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Hoje, excepcionalmente, Joel Scala, que é o titular desse programa, não está presente, mas na semana que vem ele volta e nós dividimos a bancada do Brasil ODS. O tema do programa de hoje é alimentação e nutrição. Num país onde quase um terço da população, cerca de 70 milhões de pessoas, se encontra em situação de insegurança alimentar, dados apresentados no relatório global Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, os planos alimentares e uma boa nutrição parecem estar longe da realidade de muitos. Para refletir sobre esse assunto, nós convidamos duas especialistas. Convidamos Bruna Hassan, que é nutricionista e epidemiologista e pesquisadora em saúde pública da ACT, Promoção da Saúde. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao Brasil ODS. Nós não estamos ouvindo você. Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao Brasil ODS. Boa tarde, obrigada pelo convite. Maravilha. E o destaque da semana é: saúde infantil é tema do Fórum de Políticas Públicas da Saúde na Infância. Acontece no próximo dia 24 de outubro, na sede do Instituto Butantan, a 5ª edição do Fórum de Políticas Públicas da Saúde na Infância, promovido pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, a maior organização familiar voltada exclusivamente às causas relacionadas ao bem-estar infantil. Neste ano, o evento discutirá fatores envolvidos na queda dos índices vacinais e iniciativas para reverter esse quadro. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. O sobrepeso e obesidade, problemas de saúde pública que atingem todas as faixas etárias e de renda, são considerados os principais fatores de risco para essas patologias resultantes do estilo de vida sedentário e do aumento do uso de gorduras saturadas, sal e do açúcar. Né? Enfim, dentro desse quadro, Bruna, o sobrepeso e a obesidade, nós podemos considerar isso como uma doença ou não? Então, há uma grande discussão sobre a questão da obesidade, se a obesidade é doença, não é doença. A gente ouve circulando por aí que a obesidade não é um problema de saúde, mas, de fato, o que a gente tem internacionalmente é tratar a obesidade como uma doença crônica não transmissível. E é também um fator de risco para uma série de outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, de fato, a gente tem trabalhado a obesidade como uma doença metabólica e que traz uma série de prejuízos para a vida das pessoas que convivem com a obesidade a médio, longo prazo e mesmo a curto prazo. Perfeito. Bruno, acho que até nós estamos fazendo aqui um trabalho de conhecimento, de explicação para o grande público, né? Qual que é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Porque as pessoas ouvem falar de sobrepeso, de obesidade, e às vezes não têm a noção do que é uma coisa do que é a outra. Você poderia esclarecer isso para os nossos ouvintes? Sim. É uma diferença que se baseia puramente numa classificação de um índice que a gente chama índice de massa corporal, que é o IMC. As pessoas até têm falado um pouco sobre ele, né? Mas o que acontece? Ele é a razão entre o peso de uma pessoa e a sua altura multiplicada ao quadrado, a sua altura ao quadrado. E aí a gente tem esse indicador. Esse indicador tem uma série de pontos de corte. Esses pontos de corte, quando você estabelece que uma pessoa, aí falando de adultos, tá? Porque para idosos, gestantes, crianças, adolescentes, os pontos de corte variam de outra forma. Mas trazendo adultos, se um adulto tem um IMC
acima de 24,99, ele é considerado com sobrepeso. Se esse IMC está a partir de 30, aí a pessoa é considerada com obesidade. Há classificações de obesidade, graus de obesidade também, que é um outro ponto em discussão, mas essa é basicamente a diferença. Quando a gente fala também, tem o excesso de peso. O excesso de peso é qualquer pessoa que tenha o IMC acima de 24,99. O sobrepeso é entre 24 até 29,9. E o excesso de peso, portanto, inclui tanto pessoas com sobrepeso como pessoas com obesidade. Então, essa é basicamente a diferença. Perfeito. IMC é índice de massa corpórea, né? Isso. É porque é muita sigla e as pessoas, às vezes, né, para esclarecer, né? Agora, tem uma questão. Esses índices todos, quando são feitos, claro, isso é feito de uma base científica e tudo mais. Agora, isso é levado em consideração questões outras, como, por exemplo, se é homem, se é mulher, a questão racial também, que tem, às vezes a pessoa, dependendo, pode ter questões hereditárias, por exemplo, famílias que são um pouco mais, digamos, cheinhas, assim, né, como o meu caso, enfim, né, que é meio quase que natural, né, essas pessoas também, digamos, têm os mesmos problemas que outras que seriam famílias com uma característica, digamos, mais esbelta, mais magras, ou não? Ou isso não influencia? Se eu bem entendi a sua pergunta, né, o que você queria saber é se tem a diferença entre pessoas mais magras, né, que vêm de famílias mais magras, e pessoas que vêm de famílias com excesso de peso. Que a pessoa, por exemplo, pode estar com um peso acima, mas digamos que ela não acarrete tantos problemas para a saúde dela, porque isso é da própria natureza dela. Então ela consegue conviver melhor com esse peso do que uma pessoa que, digamos, tinha uma estrutura e durante boa parte da sua vida foi magra e depois de um determinado momento, por questões, digamos, de desajuste alimentar, né, ou má educação alimentar, se é que pode se dizer dessa forma, teve um sobrepeso, às vezes até chegou à obesidade, né? Então, isso muda, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma constituição física de ser uma pessoa, digamos, mais a palavra as pessoas não gostam, mas mais gorda, vamos lá, para entender, para o grande público entender. Tá? Então, ela desde criança, ela teve essa constituição, ela consegue trabalhar com isso de uma forma mais, digamos, tranquila, né? Do que uma outra pessoa que teve toda uma constituição de vida magra e de um determinado momento dela ela passa a engordar, passa a ter um sobrepeso e às vezes chegar à obesidade. Em termos de saúde, essa pessoa, digamos, ela está arriscada a ter problemas de saúde maiores do que essa outra que já vinha desde a infância com seus, digamos, uma constituição física um pouco mais acima do peso? Tá. São muitas coisas dentro dessa pergunta, porque sempre que a gente fala de obesidade e excesso de peso é um assunto complexo, mas vamos destrinchando aos poucos. O que a gente sabe até o momento é que você manter um peso estável é melhor enquanto fator de risco para outras doenças, você fica mais protegido do que se você faz aquele chamado efeito sanfona, que você ganha peso, aí depois perde. E isso vale tanto para pessoas que eram magras, né, consideradas, vamos colocar assim, eutróficas, né, que é um peso adequado para a estatura, quanto para pessoas que tinham excesso de peso. Se essas pessoas elas vão engordando ou vão emagrecendo, isso traz um pouco mais de risco para elas. Isso significa que as pessoas que tiveram excesso de peso na infância e vieram com excesso de peso e obesidade para a vida adulta, elas têm um risco menor? Não necessariamente, né? Crianças e adolescentes que têm excesso de peso e obesidade, a gente também já sabe que tem maior risco de permanecerem com excesso de peso e obesidade na vida adulta. E isso pode levar, sim, a uma série de outros problemas, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doenças osteomusculares e por aí vai. Mas o que acontece?
Quando você tem, a gente fala muito da questão genética, né? Eu venho de uma família em que todo mundo era magro e aí eu sou magra, não sei o quê. Ou eu venho de uma família em que meus pais, meus avós eram gordos e gordo, a gente pode conversar mais sobre isso depois, não é um problema usar essa palavra pelo pessoal do movimento body Eu não positive. vejo, mas enfim, tem pessoas que não gostam, né? Então a gente vai tomar um certo cuidado para não ofender ninguém, né? Sim, claro, não, e é super legítimo, mas é bom a gente trazer isso para cá, né? Porque isso é um outro componente que fala do estigma do excesso de peso, da obesidade, né? De trazer as pessoas gordas como uma ofensa, né? A pessoa com obesidade, como se fosse uma pessoa pior ou uma pessoa desleixada, sem vontade. Esse estigma é mais um problema muito relacionado ao excesso de peso e obesidade, né? Que é o problema da saúde mental. Compromete muito a vida das crianças, dos adultos, dos adolescentes, todos que convivem com a doença, mas isso é um outro capítulo. Por isso que eu disse que tem muitos elementos. Mas sim, a questão genética, né, de você vir de uma família que tem excesso de peso e desenvolver isso, pode ser um problema, né, desenvolver obesidade pela questão genética, mas de todo, o que hoje a gente sabe é que os principais fatores de risco, os principais problemas, eles estão associados ao ambiente. Perfeito. Você levantou uma bola aí que eu acho interessante e eu não vou deixar ela cair, não. Vou dar mais um toque para ficar no alto, que é a questão do estigma de ser gordo, né? E até hoje em dia uma palavra que está muito usual na mídia, de uma certa forma, a gordofobia, né? Que ela existe, tá? Ela existe e não é de hoje, né? Se às vezes não se tinha esse nome, digamos, há 40 anos atrás, mas já existia esse estigma, esse preconceito, né, com relação da sociedade às pessoas gordas, vamos dizer assim. Até acho que é importante você falar que isso não é um problema a pessoa usar essa palavra. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o estigma, que essa é uma das questões que você disse que também poderiam ser abordadas. Então, vamos aproveitar e vamos abordar essa questão sobre isso, para depois a gente entrar nas questões mesmo de como fazer para mudar essa realidade do ponto de vista da saúde, né? Que as pessoas, porque é aí que está o grande problema, né? Quando se fala em obesidade, em sobrepeso, ser gordo, ser magro, né? Não vamos nem entrar na questão estética, né? Porque é tudo muito relativo nessa questão da estética. Historicamente, lá para trás, a mulher que é gorda, era considerada um sinal de beleza, né? Tá aí as pinturas aí, né, para mostrar que realmente o ideal de beleza naquela época, há séculos atrás, eram as mulheres mais, digamos assim, como as pessoas falam, mais cheinhas, né, com mais curvas, enfim. E hoje mudou, né? Hoje é um outro tipo de padrão de beleza. Então fala um pouquinho sobre esse estigma do ser gordo e dessa coisa da gordofobia nos dias de hoje, Bruna. Bom, de fato, você trouxe uma questão super importante sobre o mito da beleza, né? Tem até um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que ele fala justamente sobre essa questão do padrão estético, né? E tem muito a ver o estigma com um padrão estético, um padrão que seja magro, né? A gente associa a pessoa magra a uma pessoa mais saudável, uma pessoa que se cuida atualmente. Mas em outros tempos, a fartura, a pessoa que era gorda, ou a pessoa eram pessoas que, na verdade, tinham acesso a mais comidas, né, e mais alimentos, né, e ficavam no topo da cadeia socioeconômica, vamos dizer assim. Então, essas pessoas elas eram mais enaltecidas. Quando você vai pegar obras de arte antigas, você vê pessoas com excesso de peso, e isso não era um problema. Só que como a história foi mudando, e hoje que a gente tem uma pressão estética muito grande, sobretudo em cima das mulheres, e que essa pressão estética faz com que a gente olhe para as pessoas que têm excesso de peso e obesidade como inadequadas. Mas a coisa não para por aí, né? A questão do estigma que vai para tanto criança, adolescente, adulto, qualquer pessoa que tenha obesidade,
tem no mínimo um relato sobre isso para contar, de ter criança que viveu bullying na escola. Eu mesma, que fui uma criança com obesidade, eu vivi muito bullying na escola, que não tinha esse nome, gordofobia, e que eu acho que é um avanço a gente falar sobre isso, porque é, de fato, oprimir grupos, oprimir pessoas por uma característica que, às vezes, a pessoa, às vezes não, na maior parte das vezes, as pessoas não conseguem mudar com facilidade, né? O que a gente vê são muitas pessoas com obesidade. Se você vai sentar com essas pessoas, e aí não estou falando nem da pesquisa, porque a pesquisa ela também traz isso, mas se você senta com pessoas com obesidade e conversa com elas, o que é mais comum elas relatarem: não, eu já fiz 80 mil dietas e nada funciona, eu já fiz milhões de coisas e nada acontece. E se por um lado tem essas pessoas com toda essa frustração, por outro, a sociedade também não ajuda. E aí é que entra o estigma, né? Porque essa pessoa ela não se esforça o suficiente, essa pessoa ela é preguiçosa, por isso que ela está desse jeito. E hoje a gente vê, que bom, né, que a gente tem essa discussão cada vez maior, que esse problema não é daquela pessoa, é muito mais, novamente, um problema do ambiente onde ela vive, do que, de fato, o seu esforço pessoal, né? E, assim, existem vários elementos, não só relacionados à estética, mas também relacionados à questão do trabalho, né? Já tem dado mostrando que pessoas com obesidade têm mais dificuldade de encontrar trabalho, têm mais dificuldade de procurar trabalho, porque elas são observadas como pessoas que são menos capazes, inclusive. Chega nesse nível a discriminação que as pessoas com obesidade sofrem. Então, de fato, o estigma é um problema muito grave e isso afeta sobremaneira a saúde mental dessas pessoas. Então, há já evidências mostrando a associação de obesidade com depressão grave, situações bem graves, justamente porque essas pessoas elas não são apoiadas, inclusive até por profissionais de saúde que não conseguem incorporar, entender que essas pessoas precisam de ajuda, de afeto, de respeito e de empatia mesmo. Verdade. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem FAO, que é a agência da ONU que trata de alimentos e da agricultura, defende a redução das emissões de gás metano do gado e do arroz. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. As emissões do gás metano estão se tornando cada vez mais um motor da crise climática. Para reforçar a conscientização sobre possíveis ações que podem ser tomadas, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, publicou um novo relatório. O documento, chamado Emissões de Metano em Sistemas de Pecuária e Arroz, descreve estratégias de medição e mitigação dos efeitos nocivos no sistema climático. O metano é responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa e é pelo menos 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono para reter o calor na atmosfera. A diretora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, afirmou que os países que se comprometem a reduzir as emissões do gás contribuem para sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes, de baixas emissões e sustentáveis. O relatório tem como objetivo fazer com que os sistemas agroalimentares contribuam com a promessa global de metano. A iniciativa é endossada por mais de 150 países, com foco em diminuir até 2030 as emissões de metano em 30% em relação aos níveis de 2020, o que evitaria mais de 2 graus Celsius de aumento médio da temperatura global até 2050. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Plano Nutricional, ou Plano Alimentar, é um documento que a nutricionista entrega para o paciente com as prescrições do que ele deve comer. Esse plano deve ser individualizado, levando em conta tudo o que foi investigado na consulta feita com esse profissional. Agora fica a questão, Bruna, que eu queria colocar para a gente discutir aqui. Como falar em plano alimentar em um país que tem insegurança alimentar? Dá para se falar nessas duas coisas?
ou uma coisa independe da outra, ou elas estão interligadas de uma forma umbilical? A gente não está te ouvindo. Agora sim. Não? Não, agora sim. Estão me Esse foi ouvindo um problema agora? aqui. Agora sim. Foi um problema da técnica. Ah, tá. Pode Maravilha. continuar. Então, primeiro falando do plano alimentar, né? Quando a gente fala de pessoas que têm o que comer, já começa por aí, para a gente fazer um plano alimentar individualizado, que faz parte do que a gente chama de tratamento, terapia nutricional, a gente observa o que a pessoa come, o indivíduo consome, e a gente vai relatando, e a partir daquilo, principalmente pessoas que têm alguma doença específica, a gente vai prescrevendo alimentos e quantidades e alimentos que ela deve evitar, né? Isso é dentro de pensando no nível individual, né? Quando a gente fala da questão do tratamento individual. Mas quando a gente vai falar de pessoas que não têm o que comer, a gente passa por um plano que vai para além do individual, né? A gente vai falar de um problema que é coletivo. A alimentação é um direito humano, que está inclusive na nossa Constituição, e por ser um direito humano, acesso a alimentos devem ser garantidos para toda a população. A gente tem a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que também prevê que todas as pessoas tenham acesso permanente e regular a todos os alimentos, independente de sua raça, credo, cor, então, isso em quantidade e qualidade suficiente, que é um elemento importante, porque quando a gente vai falar de fome, a gente só pensa em dar qualquer coisa para que a pessoa coma. Só que matar a fome vai muito além disso. Há outras fomes que precisam ser também pensadas para além de só comer qualquer alimento. Então, quando a gente fala de fome, a gente não vai pensar num plano alimentar de maneira individual. Perfeito, ou seja, tem que ter também essa consciência de todo o ambiente que está envolvendo essa pessoa que pediu, né, tem essa necessidade desse plano alimentar. Mas eu queria introduzir um outro assunto que sempre, quando se fala na questão nutricional e a questão alimentar, que é o papel da escola, né? A escola ela pode, digamos assim, atuar de duas formas, né? Uma, né, tem a questão que muitas críticas a gente ouve, a questão das cantinas, né, das escolas, né? Que o que é vendido nessas cantinas, seja instituição privada ou pública, às vezes não contribuem para que as crianças estejam bem alimentadas ou adequadamente, com uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação que não seja rica em gorduras saturadas, em excesso de açúcar ou de sal, tá? E isso às vezes contribui para desregular, digamos assim, a vida futura dessa criança, né? Quando for adulto vai ter problemas disso, né? E outra coisa que a escola pode estar fazendo é educando de que forma que a pessoa pode estar se alimentando melhor. Então eu gostaria, Bruna, que você tratasse as duas coisas. Primeiro, essa questão dos produtos que são consumidos dentro das cantinas das escolas. Como é que você vê isso? Eles são adequados? Que tipo de produto deve ser evitado, até para os pais poderem educar essas crianças no consumo desses alimentos? Maravilha. Quando a gente fala de escolas, a gente pensa em dois elementos que são super importantes. Não dá para falar de escola e não pensar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que o povo popularmente chama de Programa da Merenda Escolar. Desde os anos 50 ele está aí, cada vez mais fortalecido. É um programa que, quando a gente vai pensar em combate à fome, ele alimenta muitas crianças, ele atende mais de 40 milhões de crianças, então é um programa de Estado, né? Ele já passou por muitos governos, então a gente precisa celebrar e proteger essa alimentação escolar, porque muitas vezes as crianças elas só têm o que comer naquele momento, naquela escola, então é algo a celebrar.
Por outro lado, a gente tem as cantinas escolares, e essas cantinas, elas comercializam, né, os cantineiros, de maneira geral, e as escolas liberam a comercialização de produtos ultraprocessados, que são alimentos que a gente deveria evitar, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é do Ministério da Saúde desde 2014. No Brasil, a gente tem algumas situações em estados e cidades em que a regulação de alimentos que tem muita gordura, muito sal, muito açúcar, vem estabelecendo isso, e outros mais avançados, como aqui no Rio, tanto no Rio de Janeiro, no município, como no município de Niterói, recentemente aprovaram leis que proíbem que ultraprocessados sejam comercializados nas cantinas das escolas. Então, isso é um avanço muito grande. E, de fato, esses alimentos eles deveriam estar fora das cantinas. Então, a gente espera que, no futuro, todo o Brasil tenha essa proibição para todas as cantinas, sejam de escolas públicas, particulares, que seja a proibição de comercializar esses alimentos. Tem 2 projetos de lei circulando no Congresso Nacional, que eles prevêem a regulação desses ambientes escolares, sobretudo das cantinas, e a gente espera que eles avancem, porque um deles, o PL 1755, ele está desde 2007 tramitando no Congresso, e a gente fica se perguntando por que tanto tempo um projeto de lei tramitando por uma coisa que parece bem óbvia, né? Que a gente tem que proteger as crianças de consumirem esses alimentos nas cantinas. Certo. E no caso da própria escola, do professor, da professora, no papel do educador, né? de explicar, de ensinar até como consumir os alimentos, né? A escola, você acha que a escola cumpre esse papel ou ela precisaria ainda evoluir para estar orientando esses alunos e alunas a consumirem melhor, a se alimentarem melhor? A gente não tem muito essa cultura de entender que o ambiente da escola também é um ambiente que a gente aprende a comer, né? Então, isso é relativamente novo, a gente discutir educação alimentar e nutricional na escola, mas, de fato, professores e toda a comunidade escolar pode contribuir muito com isso. Perfeito. Agora vamos para a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, tanto Perspectiva, que vai ao ar na terça-feira, como o Brasil ODS, né, que vai às quintas-feiras aqui ao ar, nós fazemos uma enquete. E nessa enquete, uma enquete feita no Instagram, nós tratamos do tema do programa de hoje, do dia, né, que está sendo realizado. E hoje nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete. Você já fez um plano nutricional? E olha só o resultado. 30% das pessoas disseram que sim, contra 70% que disse que não. Bruna, esse resultado, né, 70% das pessoas diz que nunca fizeram um plano nutricional, ou seja, mostra que os nutricionistas e as nutricionistas têm que começar a fazer um trabalho até de esclarecimento da população, né, dessa necessidade, às vezes, de você ter um plano alimentar, né, para você, inclusive, que isso fica, às vezes, diretamente ligado a uma questão de saúde, né? Se você se alimenta bem, né, a chance que você tem de ter problemas de saúde diminui consideravelmente, não? Claro, com certeza. Essa questão sobre o plano alimentar é super interessante, porque a gente vem numa era que a gente chama de medicalizar os alimentos, né? De reduzir os alimentos. A gente até tem um nome que se dá para isso, que se chama nutricionismo, reduzir alimentos a nutrientes, transformar alimentos em produtos altamente científicos e que só pessoas altamente qualificadas teriam capacidade de nortear se a gente deve se alimentar adequadamente ou não. Obviamente que qualquer pessoa que tenha necessidade de uma orientação mais elaborada e que tenha alguma doença de base ou alguma necessidade específica, né? Por exemplo, eu tenho anorexia nervosa, eu tenho necessidade de emagrecer porque eu estou com obesidade, eu tenho uma doença cardiovascular. Essas pessoas, é interessante que elas busquem
um profissional de saúde, um nutricionista, uma nutricionista, para que tenham essas orientações e, se o nutricionista achar que é necessário, fazer um plano alimentar. Não é todo mundo que precisa necessariamente ter um plano alimentar. De maneira geral, quando a gente orienta as pessoas, se você tem uma alimentação adequada e saudável, né, você consome com frequência alimentos in natura e minimamente processados, como está previsto no guia, né, que ele prevê que a base da nossa alimentação para toda a população, né, sejam alimentos in natura e minimamente processados. E o que isso significa? Significa comer arroz, comer feijão, comer fruta, legume e verdura. Essas orientações são as orientações que elas estão disponíveis para todo mundo. E evitar o consumo de ultraprocessados também é uma orientação geral para todo mundo. E aí o que se lê ultraprocessados? Salgadinhos de pacote, refrigerantes, hambúrgueres. Se a pessoa ela segue isso e ela tem uma alimentação adequada e saudável de maneira geral, e ela não tem grandes problemas de saúde, talvez ela não precise de um plano alimentar. Mas se ela acha que ela precisa de uma orientação individualizada, é claro que ela pode buscar um profissional e ter acesso a um plano alimentar. Sobre plano alimentar ainda, o que não é legal é uma pessoa tentar montar isso sozinha a partir de internet ou a partir de acesso por pessoas que não estão qualificadas para fazer isso, porque isso pode ser até muito perigoso, dependendo do que a pessoa estiver buscando. Se ela, por exemplo, ela está buscando uma performance, treinar uma performance de atividade física, e aí ela quer uma orientação individual. Mas nesses casos é interessante que a pessoa busque alguém e aí sim ela tem acesso a um plano alimentar individualizado para todas as questões dela. Perfeito. E, Bruna, no nosso programa, além das enquetes no Instagram, nós também abrimos espaço numa caixinha, aquela caixinha que tem no Instagram, para perguntas, né? As pessoas podem fazer as perguntas que nós reproduzimos aqui para as convidadas e os convidados do nosso programa. E para o programa de hoje, participaram a Aparecida e o André. Agradeço tanto a Aparecida como o André as perguntas que enviaram aqui para nós. E eu vou aqui reproduzir essas perguntas para a Bruna Hassan, né, que é nutricionista, que está participando aqui do nosso programa de hoje, do Brasil ODS. E a pergunta da Aparecida, de uma certa forma, a pergunta dela vai mais ou menos no mesmo caminho que eu falei um pouco atrás. Deveriam ensinar, né, a pergunta da Aparecida, deveriam ensinar a comer bem em escolas? Você acha que isso ajuda? Né? Agora, comer bem, né? Acho que até o bem, não sei se seria a forma mais adequada, né? Talvez comer certo seria talvez a palavra mais adequada. Aí eu jogo para você, Bruna, dizer essa questão do comer bem. É comer bem ou comer certo, ou comer adequado? Ou seja, comer equilibradamente. Qual que seria o termo correto para se utilizar? Bom, essa questão dos termos, elas vão mudando, né? O problema do certo e errado, quando a gente coloca isso, mal e bom, isso traz muita culpa na alimentação. E aí isso pode levar a outros problemas individuais relacionados a isso, que a pessoa viver monitorando a alimentação a ponto de desenvolver até algum transtorno alimentar ou processo de compulsão alimentar, a partir desses comportamentos de eu estou comendo certo, estou comendo errado, estou comendo bem, estou comendo mal. A alimentação ela não deve ser um martírio ou uma obsessão, ela é parte do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente se alimentar é algo que nos faz feliz, é algo que nos faz bem, não é só para a gente ingerir nutrientes. De maneira geral, a gente, durante a semana, a gente tem um consumo adequado. Né? Tem que ser um prazer também. Comer é um prazer. Obviamente. Quem gosta, né? Grande prazer. Sim, claro. Né? Quando a gente fala evitem esses alimentos, ou prefiram aqueles outros alimentos, é o que deve ser a base da sua alimentação, seu dia a dia. Né? No seu dia a dia, você consumir lá um prato de feijão, arroz, legumes, carne, preferencialmente frutas.
Então, isso é o seu dia a dia, mas eu vou numa festa e aí eu comi bolo e comi um brigadeiro. Isso é parte da tradição da gente de comemorar com as pessoas. Então, a gente não deve tirar isso da nossa vida. Exatamente. Você sai no final de semana, você vai numa festa, isso é parte. Quando a gente fala de saúde, a gente também está falando de saúde de uma forma mais ampla, não só do contexto da saúde física, a saúde mental também importa. Uma cerveja, uma taça de vinho, né? Um copo de cerveja, uma taça de vinho, não a garrafa, né? Mas essas recomendações do consumo de álcool é um capítulo à parte. Mas, de fato, quando a gente fala da escola, então é um capítulo totalmente proibido. Mas, sim, de fato, esse comer certo, comer errado é super complicado a gente colocar dessa maneira. Agora, sim, educação alimentar e nutricional é um quesito importante, mas o que a gente tem visto, né, aqui no Brasil e no mundo todo é que ela é insuficiente, porque, de fato, muitas pessoas, elas sabem que se eu consumir refrigerante todo dia, se eu consumir isso aqui várias vezes ao dia, isso pode não me fazer bem, ou isso pode me aumentar meu risco, não do jeito individual, mas eu posso ficar doente se eu consumir isso. As pessoas, de maneira geral, alguns alimentos elas já conhecem. O que a gente tem visto é que isso não tem mudado, e aí falando de uma perspectiva da população como um todo, né, pensando no coletivo, isso não tem mudado as tendências de crescimento da obesidade no mundo todo. Tanto no Brasil como ao redor do mundo, a gente vê que a frequência de obesidade ela não para de crescer. E aí a gente entra mais uma vez na agenda de regular esse ambiente, de mexer no acesso, de mexer no ambiente escolar, seja no ambiente institucional, seja dar, inclusive, mais informações na própria rotulagem. A gente tem visto agora os novos rótulos com selos, né, com as lupas, que são os alertas que mostram para as pessoas que aquele alimento é alto em gordura saturada, açúcar adicionado ou sódio. Então, as pessoas munidas de mais informação e a gente mexendo no acesso e no preço desses alimentos, a gente consegue fazer com que as pessoas consigam ter uma alimentação mais saudável, porque isso não se trata só de ter a informação e desejar, isso também se trata de ter acesso, de conseguir. Muitas vezes uma pessoa quer comer bem, ou quer se bem, né? Já voltando a falar o bem, quer se alimentar mais adequadamente, quer consumir mais frutas e legumes, mas onde ela mora, ela não tem acesso, ou o preço é muito elevado. E isso Exatamente. é Sabe, ponto. desculpa só te interromper, Bruna, mas você falou a questão do preço, e isso vai ao encontro da questão que o nosso seguidor André faz, que ele pergunta como tratar a nutrição em um país desigual com altos valores dos preços dos alimentos, né? Então, acho que até você pode até emendar já na continuação da sua resposta, né? Essa questão que o André coloca do alto preço dos alimentos num país também que tem desigualdade das pessoas no comprar os alimentos. Vou emendar, vou aproveitar essa deixa, que é justamente nesse ponto que eu queria entrar. O que a gente vê, observa, é que os preços dos alimentos saudáveis estão cada vez mais caros e os preços dos alimentos não saudáveis, dos alimentos ultraprocessados, eles estão cada vez mais baratos, a ponto de uma pesquisa recente, com dados da pesquisa de orçamento familiar, mostrar que o preço do ultraprocessado já sai mais barato na mesa do brasileiro do que os alimentos in natura e minimamente processados. Então, hoje em dia, voltando a falar do acesso, é mais fácil, você tem mais acesso a um salgadinho de pacote do que fruta, do que propriamente arroz e feijão, que ainda assim é a base da alimentação do brasileiro. O arroz e feijão ele continua, mas o que a gente tem visto assim, nas pesquisas é uma tendência de queda no consumo desses alimentos super tradicionais dos brasileiros. E a gente, para tentar mudar isso, como é que a gente faz? Só educando não é suficiente.
a gente verdade. precisa mexer nos preços. E aí que entra uma discussão que a gente na ACT tem feito muito, que é aumentar o tributo dos alimentos não saudáveis e diminuir, desonerar os alimentos saudáveis, os alimentos que compõem a cesta básica. Então, a reforma tributária que está acontecendo nesse momento, que está no Senado, é muito importante, porque a reforma ela vai ter a capacidade de mexer nesses preços e de tornar o acesso a alimentos saudáveis mais fácil, possível. Perfeito, ou seja, tem há uma possibilidade, né, de uma mudança nesse cenário que a gente se encontra. Eu queria aproveitar e convidar a todos e a todas, né, para participarem do nosso programa, né, através do Instagram. Lá, além das enquetes que nós fazemos, tem aquele espaço na caixinha para fazer as perguntas. Então vocês fiquem atentos e atentas, né? Respondam a nossa enquete e também fazer as perguntas que nós vamos reproduzir aqui para os convidados e convidadas do Brasil ODS. Eu também aproveito para fazer um convite a todos e a todas que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Já são quase 3 milhões de pessoas que fazem isso. No facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor, além do Instagram, que é @Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. E agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Prematuridade no Brasil, uma emergência silenciosa. Segundo dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde, conhecida como OMS também, o nascimento prematuro é a principal causa de óbito infantil no mundo, responsável por 1 a cada 5 mortes em crianças menores de 5 anos. A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, informou que 10% dos bebês prematuros nascidos em 2022 não sobreviveram. Mesmo com diversos avanços na medicina nos últimos anos, não há progresso algum no número de bebês que nasceram precocemente e na diminuição da taxa de mortalidade. A matéria completa você encontra no nosso portal Observatório 3setor.org.br e, como já disse antes, o 3 em numeral. Né? Essa é uma situação bastante complicada e triste, né? A morte de prematuros no Brasil, né? Assim como também no mundo, mas no caso do Brasil também é uma realidade que está mais próxima, que a gente poderia ter como mudar essa através de políticas públicas. Aqui no Brasil, né, nós temos a cultura de que comer bem é comer muito, né? Tem gente que diz que o prato predileto dele é o prato cheio, né? Ou seja, isso é uma coisa que está entranhada na nossa cultura de uma certa forma. Eu gostaria que você comentasse essa prática que as pessoas têm de achar que o prato predileto é o prato cheio, né? Comentar um pouco dessa visão, né, que acho que é nefasta, né, que ela nisso acaba caminhando para quê? Para o sobrepeso, para a obesidade, né? Que comer em demasiado, né? Como como o pessoal brinca, né? Se não houvesse amanhã, né? Então, falasse um pouco desse comportamento que está um pouco disseminado culturalmente no Brasil, principalmente nas grandes cidades, né? Do comer muito como sinônimo de comer bem. Você que é uma nutricionista. Bom, eu acho que essa ideia de comer muito enquanto fartura, ela não é de fato o problema da obesidade. O problema da obesidade ele está em outro lugar. Ele realmente, quando a gente vai pensar, a gente volta a falar do acesso. A gente volta a falar a um descontrole e uma publicidade excessiva de determinados tipos de alimento que as pessoas não conseguem parar de comer, e que novamente são os alimentos ultraprocessados que a gente vê com publicidade o tempo todo. Eu não sei se vocês já reparou, mas a gente não tem publicidade de banana, mas a gente tem publicidade de refrigerante praticamente todos os dias. Então eu acho que quando a gente fala do comer muito, comer com fartura, com prazer, com família, isso é uma coisa. Comer com descontrole é outra coisa. Comer
compulsivamente, a todo momento, é um outro capítulo. Então, são questões diferentes. Maravilha. Nós estamos no último bloco do Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. O final de semana está chegando e, como sempre acontece aqui no Brasil DS, nós damos uma dica de cultura. Nossa dica de hoje é Bossa Nova Cabaré Bar, no Teatro do SESI. Bossa Nova Cabaré Bar é uma comédia que se passa no fictício Copacabana Cabaré Bar. A peça é encenada por comediantes cantores e está inspirada em músicas e fatos e personagens da Bossa Nova. E tem produção do grupo Circo Grafite. O texto e a direção geral são da Ellen Helene e do Pedro Paulo Bogosian, que também participam do espetáculo juntamente com a Rose Campos e um grande elenco. Bossa Nova Cabaré Clube. Bossa Nova Cabaré Bar, né? Bossa Nova Cabaré Bar com o grupo Circo Grafite, de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 19, no Teatro do SESI, que fica aqui na Avenida Paulista 1313, na estação Trianon, MASP do metrô. Os ingressos são gratuitos e são liberados todas a partir das segundas-feiras, né, a partir das 8 horas. E também podem ser reservados pelo site www.cesesp.org.br/eventos. A peça fica em cartaz até o dia 4 de fevereiro do ano que vem. Uma bela dica de fim de semana, né, que vocês podem ir lá, né, reserva o ingresso antes, né? O SESI tem sempre boas peças, bons espetáculos, né? E é gratuito e sempre produção de primeira. Vale a pena. A nossa dica deste fim de semana foi Bossa Nova Cabaré Bar. E agora chegou a hora da nossa colunista, a Gabriela Chabu, que é especialista em ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, na agenda chamada 2030. São vários objetivos, né, 17 objetivos, que devem ser alcançados até 2030. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda ao Brasil ODS. Boa tarde, Joel. Tudo bem? Aqui é o Franklin. O Joel, infelizmente, a semana não está aqui presente, né? Mas ele volta semana que vem. Semana que vem estamos nós dois aqui dividindo a bancada, né? Que Tudo bom, bem, Franklin, Gabriela? obrigada. Tudo bem, graças a Deus. O tema do programa de hoje é um tema que a gente tem conversado bastante, né? Ele está relacionado ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar. O nome completo do ODS 3 é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, a gente tem uma relação indireta aí do tema da alimentação saudável com o ODS 3 e a gente tem uma relação mais direta com o ODS 2, que fala de fome zero e agricultura sustentável. Porque no âmbito do ODS 2, a gente não fala só de acabar com a fome, a gente fala de garantir o acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Eu queria até compartilhar com a nossa convidada de hoje que a Prefeitura da cidade de São Paulo fez uma pesquisa, está estudando, melhorando os seus dados sobre segurança alimentar e nutricional na cidade de São Paulo, e ela percebeu que o que acontece é que a obesidade e a desnutrição vão juntas, estão nos mesmos lugares, geograficamente falando, na cidade de São Paulo, que tem muito a ver e reforça isso que você falou, que a gente tem uma população desnutrida por falta de acesso a alimentos, porque são regiões mais carentes da cidade, e ao mesmo tempo a gente tem também pessoas que têm acesso só a alimentos ultraprocessados, o que leva a uma obesidade, mas que muitas vezes está ali no mesmo lugar, né? Os dois casos têm a ver com uma situação de vulnerabilidade, com uma situação de falta de acesso aos alimentos seguros e nutritivos durante todo o ano. Maravilha, Gabriela. Agradeço como você precisa, né, nos ODS, circunscrevendo muito bem, né, os temas do nosso programa dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Semana que vem teremos você de volta aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado, Gabriela. Combinado. Obrigada, Frank. Até mais. Tchau, tchau. E olha só, a produção está me avisando aqui que nós já estamos finalizando. Quantos minutos nós temos?
5 minutos, olha só, Bruno, eu tinha tanta coisa a perguntar aqui para você ainda, né? Mas eu acho que rapidamente, para a gente finalizar, acho que nos 5 minutos, tem uma questão que está me acompanhando aqui desde do início do programa, na hora que você citou, e eu acho que a gente pode aprofundar isso até como uma questão de utilidade pública, né? Orientando as pessoas. A gente compra um produto, chamados produtos ultraprocessados, né? E outros que não são tão ultraprocessados, mas são produtos industrializados, e lá tem um rótulo, né? E aquele rótulo, às vezes, é uma coisa indecifrável para a maioria das pessoas. Então, eu gostaria que você, nesses 5 minutos que restam do nosso programa, que você pudesse dar uma orientação. Qual a melhor forma de a gente tentar entender, né, esses rótulos aí, o que é, de que forma que a gente entende alimentos que têm açúcar em excesso, ou que têm gorduras saturadas, ou também aqueles que esse é um problema maior até, aqueles problemas com alto índice de sódio, né? Que isso, muitas pessoas são hipertensas e não podem consumir esses produtos porque praticamente levam elas a um colapso, né? Abrindo espaço até para terem um AVC, tal o excesso de sódio que tem esses alimentos. Como é que a gente faz para entender, para ler e traduzir todas aquelas informações que tem naquelas letrinhas pequenininhas no rótulo dos produtos? Isso é sempre um dilema, né, na vida das pessoas. Felizmente, a Anvisa aprovou em 2020 uma nova rotulagem nutricional com rótulos frontais no formato lupa, que os alimentos que tiverem uma quantidade excessiva, de acordo com o padrão estabelecido pela própria Anvisa, de gordura saturada, de sódio e de açúcar adicionado, esses alimentos vão ter lá uma lupa descrito, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Então, isso já ajuda muito as pessoas a identificarem. Um dos problemas é que o prazo está muito longo e a gente soube recentemente que a Anvisa deu mais um ano para que toda a indústria de alimentos se adeque. Veja bem, a norma foi aprovada em 2020, nós estamos em 2023, então até o final de 2024, até outubro de 2024, a indústria ainda vai ter mais tempo para se adaptar. Então, não é de se celebrar muito todo esse prazo, porque a gente vai continuar com dúvidas e pode parecer que alguns alimentos não têm excesso de gordura ou excesso de açúcar, mas, na verdade, é a indústria ainda se adequando com esse prazo muito longo. Mesmo assim, existem outras maneiras de você olhar o rótulo, né? Pensando no rótulo, que é quando você olha atrás do rótulo, é um pouco mais difícil, tem aquela tabela nutricional, as pessoas não têm facilidade, tem a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela é um componente super importante, porque ela vai colocando ali tudo que tem dentro daquele alimento, que é obrigado a declarar, na ordem de quantidade. Então, se o primeiro item da lista é açúcar, ou alguma coisa parecida com açúcar, porque tem vários nomes ali difíceis, como maltodestrina, destrose e por aí vai, que as pessoas não conhecem, mas esse é o item que vai estar em maior quantidade. Outras coisas que quando você olha na lista de ingredientes, isso não aparece na frente do rótulo, é uma quantidade de aditivos, né? Você vai ver lá espessantes, corantes, aromatizantes, tudo vai estar ali. Às vezes é um nome também que a gente nunca ouviu falar, um INS com uma numeração que a pessoa desconhece. Isso dificulta, isso precisa melhorar. Seria muito interessante se a gente tivesse na rotulagem frontal dizendo esse produto contém adoçante, ou esse produto contém corante, esse produto contém aromatizante. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem isso. Quem sabe no futuro a gente precisa conclamar, pedir, pressionar para que a Anvisa coloque isso nos produtos, né? Então, mas de toda forma, você pode olhar, tanto os alimentos ultraprocessados, eles já vêm com essas informações, e os alimentos industrializados, que não necessariamente são ultraprocessados, também vão ter essas informações. Então, por exemplo, se você tem
uma geleia que ela não é necessariamente ultraprocessada, mas ela tem uma quantidade excessiva de açúcar e que você deve consumir com restrição, vai estar lá escrito alto em açúcar adicionado. Então, assim, dá para saber um pouco sobre a rotulagem nutricional de alimentos. Isso é extremamente necessário até para questão de saúde, antes de mais nada, né? Que as pessoas consomem os produtos e às vezes não têm a noção do que estão consumindo, né? O exemplo da geleia. A geleia, 50% ou mais é quase que açúcar, né? Dependendo do produto que você vai consumir, né? A gente vê até na internet, às vezes, alguns exemplos, né, de refrigerante, né? Que eles colocam, às vezes, 2, 3 copos só de açúcar, né? E falam, ó, isso é o que está dentro da garrafa, né? Porque, claro, está com água, né? Que dilui tudo aquilo, você não vê, mas você está consumindo, né, um copo cheio de açúcar, né? Então, é complicado, né? Isso você vai desregular totalmente o seu exame de sangue, por exemplo, quando você faz, né, vai estar a glicose alta, enfim, uma série de questões que são apontadas. Rapidamente, para encerrar, alguma coisa que eu não te perguntei do ponto de vista nutricional que você acha importante destacar? Eu acho que, assim, para fechar, do que é interessante, que também foi trazido pela colunista, é a gente pensar nesse problema da dupla carga de doenças, né? A gente hoje no Brasil convive tanto com a obesidade quanto a desnutrição, são 2 problemas que estão acontecendo nas mesmas pessoas. Então, hoje é possível você encontrar uma mulher pobre que seja obesa e que tenha uma deficiência de nutrientes, tudo isso ao mesmo tempo na mesma pessoa. E são problemas que, associados às mudanças climáticas, a gente tem chamado de sindemia global, que são problemas que estão estritamente relacionados à obesidade, à desnutrição e às mudanças climáticas. Para a gente dar conta de todos esses problemas, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa mexer no ambiente, a gente precisa mexer no acesso, no preço, as pessoas precisam ter mais acesso à informação, na rotulagem e uma série de outras medidas que garantam uma alimentação adequada e saudável para as pessoas. Muito obrigado, Bruna. O programa Brasil ODS fica por aqui. Agradecemos a Bruna Hassan, nutricionista, epidemiologista, pesquisadora em saúde pública da ACT Promoção da Saúde. O programa Brasil ODS foi produzido pelo Observatório Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, o nosso programa Perspectiva sempre vem com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que acompanhou esta edição do Brasil ODS. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão a fazer para o nosso programa, envie um texto para o e-mail pautas@observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.